Oi, vamos falar então sobre menopausa. Quando que a menopausa acontece, Mari? Pois então, atualmente em torno de 95% das mulheres atingem a menopausa em países desenvolvidos, tá? A senescência do ovário, que significa isso? A morte do ovário em uma mulher começa a ocorrer em torno dos 35 anos de idade e é um processo gradual, sendo que tem o seu pico quando a mulher atinge os 51 anos de idade, tá? Alguns fatores podem influenciar a antecipação da menopausa, como por exemplo, o tabagismo, a nuliparidade. O que significa isso? O fato da mulher não ter filhos pode antecipar a menopausa nela, né? A exposição a agentes químicos tóxicos, tratamentos com antidepressivos, a epilepsia, o polimorfismo genético dos receptores estrogênicos, isso é uma doença genética, gente. Já fatores que podem dificultar, fatores que podem retardar, na verdade, a menopausa no corpo da mulher, são, por exemplo, a multiparidade, ou seja, o fato da mulher ter mais de um filho, alguns filhos, tá? O excesso de massa corporal, e daí a gente dá um plus aqui, a gente presta bem atenção, que é a massa muscular, ok? O elevado coeficiente de inteligência, isso eu encontrei em artigo científico, não me pergunto por quê, mas o elevado coeficiente de inteligência, que significa o QI na infância, quando a criança tem o QI mais elevado, estão relacionados com o aparecimento tardio da menopausa, tá bom? Outros fatores que têm influência sobre a menopausa, o seu aparecimento, né, são o uso de contraceptivos orais, o índice de massa corporal e a etnia genética, ou seja, a origem da pessoa, da onde que a pessoa vem, e a genética dela pode influenciar o retardamento ou a antecipação da menopausa do corpo, tá? Ao longo desse vídeo eu vou estar falando contigo sobre isso, então me acompanha, vamos saber mais, porque eu amo falar sobre esse assunto. Perimenopausa, climatério ou pré-menopausa são os três termos utilizados que significam a mesma coisa. O que significa isso? A Organização Mundial da Saúde define o termo para perimenopausa o período de 2 a 5 anos da última menstruação até que se encerre os ciclos menstruais, tá bom? Ou seja, quando começam as irregularidades menstruais ali, de 2 a 5 anos até que se encerre completamente, até que não tenha mais menstruação. Esse período, ele é chamado de pré-menopausa, perimenopausa, climatério, ok? No climatério, as mulheres passam por mudanças endócrinas, psicológicas, psíquicas, tá? Físicas e socioculturais, tá? A gente sofre com muita coisa e muita alteração no nosso corpo e isso vai afetar outras coisas, tá? Esse período ele pode ser definido como uma transação do período reprodutivo para o período não reprodutivo da mulher. Nesta fase surgem as irregularidades menstruais e os sintomas como as ondas de calor ou os fogachos ou os sintomas vasomotores, que são conhecidos, né? Eles têm duração de 6 meses até 2 anos após, podendo chegar até 10 ou mais anos. Então, tem muitas mulheres que sofrem com esse calorão, que é muito conhecido, tá? Essas ondas de calor geralmente se localizam na região torácica, nessa região aqui, na região facial e na região cervical. E são seguidas de sudorese, ou são seguidas de suor. Então, em primeiro lugar, vem aquele calor nessa região aqui, e depois vem bastante suor que a pessoa pode estar sentindo. Acontecendo geralmente pela noite e são observadas em 75% das mulheres que são no climatério. Isso ocorre por causa da diminuição do estrogênio. Então, a reposição hormonal, para quem não tem problema nenhum, é uma ótima aliada para diminuir esses fatores, esses sintomas
especialmente os fogachos que as mulheres causam e são bem chatos mesmo. As irregularidades menstruais são causadas pela diminuição dos níveis da progesterona, que faz com que o estrogênio se acumule no revestimento do endométrio do nosso útero, tá? E que cause um sangramento irregular, diminuindo assim a produção do estrogênio. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, diminui a progesterona, que vai fazer com que diminua o estrogênio. Os nossos hormônios, eles trabalham em cascata. Um diminui, faz com que o outro diminua também, tá? Outros sintomas desse período são alterações urogenitais e lipoproteicas, hipertensão, diabetes, aumento do risco de doenças cardiovasculares, alteração do metabolismo ósseo, então aí a gente tem a osteoporose, aumento também do risco a palpitações, sentimentos, sensação de palpitação, dores de cabeça, dores ósseas e articulares, astenia, que é a dor de cabeça também, tá? Cansaço, sono perturbado ou insônia, sensibilidade mamária, envelhecimento da pele. São recorrentes também que algumas mulheres sentem depressão, irritabilidade, perda da memória, falta de concentração, isso, alterações de humor, perda de libido e ansiedade. Então fique atenta a alguns ou a estes sintomas para ver se você não está entrando no período do climatério, neste período, para procurar um tratamento coadjuvante, um tratamento terapêutico, para ver se você melhora a sua qualidade de vida. A comprovação de que a mulher está no período do climatério é feita através do exame de sangue, tá? Onde se verifica as taxas do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que devem estar aumentadas, e o estradiol, que é um tipo de estrogênio, deve estar diminuída. Então é bem interessante fazer esse exame, porque daí tu já vai dar uma olhada, né, e ter a comprovação mesmo que tu tá nesse período. O estrogênio é um hormônio esteroide sexual, tá? Que tem como propriedade ser responsável por promover as características sexuais femininas. Então é ele que dá as características a nós mulheres, né? Os quadris, o seio maior também é ele que dá esse tipo de característica pra gente. Ele é encontrado na forma de estradiol, estrona e estriol. São as três formas que ele é encontrado e suas concentrações variam. O estradiol, ele é mais potente comparado ao estriol. Nesta fase também é muito comum o aparecimento do hipotiroidismo. Então, verifique as suas taxas do T3, T4 e TSH, tá bom? É sempre importante. Já algumas mulheres podem apresentar o hipoandrogenismo. O que significa isso, Amari? Significa que os hormônios andrógenos, que são os hormônios de características masculinas, estão mais aumentados em algumas mulheres. Nesta fase da vida. Por isso, verifique as taxas dos hormônios testosterona, androstenediona. Fique de olho na sua saúde. Menopausa natura, esse é o nome da menopausa mesmo, menopausa natura, tá? A Organização Mundial da Saúde recomenda o emprego deste termo para a parada permanente da menstruação, que corresponde ao último período menstrual e significa a falência da atividade endócrina dos ovários, onde os ovários deixam de funcionar e a sua produção de peptídeos e esteroides vai diminuindo, levando à sua infertilidade, ok? A diminuição dos folículos ovarianos causa uma diminuição da produção do hormônio estradiol, lembrando, o hormônio estradiol é um tipo de estrogênio, né? Até a parada permanente da menstruação. Seu diagnóstico é feito 12 meses de amenorreia, ou seja, parada permanente da menstruação na mulher, sem que ela esteja associada a algumas patologias. Porque quem faz quimioterapia
vai ter uma menopausa, que é uma menopausa pela patologia da quimioterapia. A quimioterapia faz com que a mulher pare, cesse completamente a sua menstruação, ok? Daí não é uma menopausa natura que a gente chama, tá ok? A idade média ainda se mantém em torno de 50 anos para a mulher entrar na menopausa, sendo que é precoce quando ela inicia, quando ela entra em torno de uns 40 anos, e a mulher também pode entrar ainda em torno dos 55 anos. Ou seja, a mulher pode entrar na menopausa dos 40 aos 55 anos. Isso é o normal. Sendo que o normal, o comum de todas as mulheres é entrar em torno dos 50 anos, tá? As manifestações clínicas, o que a mulher sente, ainda são os episódios vasomotores, os fogaços no peito. Algumas mulheres sentem, menos ainda comparado com o climatério. Então, muita gente tem os fogaços, mas no climatério, na menopausa, já para de ter os fogaços e depois começa a ter na pós-menopausa, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Na menopausa, os ciclos menstruais, eles começam primeiramente a se juntar. A mulher começa a ter ciclos menstruais de 21 em 21 dias, com um fluxo aumentado ou diminuído. E, posteriormente, esse fluxo acaba se espaçando, mas chegando a ser de 38 dias entre uma menstruação e outra, até a menopausa mesmo, a parada completa e totalmente da menstruação. Durante o primeiro ano após a menstruação, a quantidade de estradiol, ou seja, de estrogênio, vai diminuindo consideravelmente e depois ela se estabiliza, tá bom? A pós-menopausa. A pós-menopausa, ele é o período que se inicia desde do fim da última menstruação, a amenorreia, cessar completamente a menstruação, até a morte da mulher, tá ok? Ela é caracterizada como amenorreia, ou seja, falta de menstruação de pelo menos um ano. E mesmo assim, neste período, algumas mulheres sentem e voltam a sentir os fogaços, os calores, os efeitos, os sintomas vasomotores, que é esse calorão no peito, tá? Nesta fase, o nível da testosterona em algumas mulheres vai diminuindo, comparado a mulheres mais jovens. As mulheres relatam o oposto, que ocorre o hiperandrogenismo, ou seja, o aumento dos hormônios andrógenos no corpo das mulheres. E algumas mulheres, nesta fase da vida, começam a sentir a presença de muito pelo na região do queixo, na região do busto. Isso fica muito mais evidente, e pelos mais grossos. É por causa do hiperandrogenismo, ou seja, os hormônios de características masculinas, que são os hormônios andrógenos, começam a ficar em concentração mais elevada no corpo. Algumas mulheres também podem apresentar nessa fase da vida uma mudança, uma alteração no seu perfil lipídico, tá? Passando de ginoide para androide. Isso porque dessa alteração dos hormônios, ou seja, antigamente tu tinha uma probabilidade de aumentar mais a gordura na região de quadril, glúteo e coxa. Depois ocorre uma alteração no biotipo para andrógeno. A mulher começa a concentrar mais gordura abdominal. Também é muito comum por causa dessa diminuição do estrogênio que ocorre no corpo da mulher, e ainda mais quando algumas mulheres aumentam os andrógenos, os hormônios masculinos no corpo. Daí fica ainda mais evidente essa mudança do biotipo, da alteração do biotipo que ocorre, tá? Algumas mulheres também, especialmente quando ocorre essa mudança bem brusca de biotipo corporal, elas apresentam um risco a doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, porque a gente sabe que essa gordura localizada ao redor do abdômen, isso é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, fique de olho, e por isso que é tão importante a prática do exercício físico, especialmente depois dos 50 anos, mais a vida inteira, tá bom? Uma alimentação balanceada é muito importante para qualquer fase da vida, porém, na menopausa, é extremamente importante o consumo
de antioxidantes, porque eles vão neutralizar os radicais livres responsáveis, né, pelo envelhecimento precoce, um dos responsáveis pelo envelhecimento precoce, especialmente da nossa pele, tá bom? Então, os antioxidantes, eles vão estar protegendo o nosso organismo e eles vão estar agindo de uma forma como defesa, como barreira, como defesa aos radicais livres, esses que promovem o nosso envelhecimento. Então, vamos aí. A vitamina C ou o ácido ascórbico, ele é um antioxidante que estimula, né, a formação de fibras de colágeno. Favorece também a microcirculação. Ela também ajuda na regeneração da vitamina E, que é muito importante, ou tocoferol, que é muito importante para a nossa pele. E ele pode ser encontrado em brócolis, pimentão, couve, tomate, frutas cítricas, como manga, pêssego e acerola, mamão, melão, goiaba, entre outras, tá? A vitamina E, ou tocoferol, e seus derivados impede ou minimiza os danos causados pelos radicais livres, retardando assim o envelhecimento da nossa pele. Ela age como protetor da membrana celular contra a radiação solar. Então, olha como é importante a vitamina E para a nossa pele. Então, ela protege principalmente contra os raios ultravioleta, especialmente contra o ultravioleta B. Pode ser encontrado em grãos de cereais, germe de trigo, milho, soja, amendoim, ovos, fígado, carne, peixes e laticínios. Os carotenoides protegem contra os danos do estresse oxidativo. Eles podem ser encontrados em casca de alimentos, em vegetais folhosos, legumes, frutas, óleo de fígado de peixe, pimentão amarelo, laranja e vermelho, tomate, abóbora e laranja. Os flavonoides, eles atuam como antioxidantes também contra os radicais livres, tá? E tem uma propriedade anti-inflamatória. Isso é bem importante para o nosso organismo, tá? Reduz o eritema, que é aquela vermelhidão solar, diminui a formação de rugas, melhora a elasticidade da pele. Eles podem ser encontrados em leguminosas, em frutas como amora, açaí, para quem gosta de açaí, flores, folhas, verduras, cereja, vinho, chá verde, chá preto e soja. O selênio é um antioxidante anti-inflamatório, reduz a apoptose celular. Ele pode ser encontrado em castanha do Pará, nozes, alho, tomate, soja, lentilha, ave, frutos do mar, peixes e crustáceos. Zinco, além de ser um ótimo antioxidante, ele também vai reduzir a apoptose, tá? Ele pode ser encontrado em alguns extratos da calêndula, ginkgo biloba, camélia, que também é conhecida como chá verde e tem ação anti-inflamatória, tá? O zinco é um poderoso também protetor para a nossa pele e ele é um poderoso anti-inflamatório. A Camellia sinensis, ele também é conhecida como chá verde, tá? Ele é anti-inflamatório e age como antioxidante por ser rico em catecolaminas, tá? Agindo pela inibição das espécies reativas do oxigênio. Então, antioxidante que age no radical livre, tá bom? A genisteína, encontrada na ginkgo biloba e na sálvia, tá? E na soja também, ele produz efeito antioxidante. Ele reduz o edema, que é um inchaço, tá? E ele é anti-inflamatório. O silício orgânico, gente, silício orgânico é tudo, é vida. Ele ajuda na regeneração dos tecidos, evita a degradação da membrana celular e a desidratação dos tecidos, mantém a nossa pele hidratada, uma pele bem hidratada, uma pele que não forma tanto vinco, tá bom? Tanta ruga. A taurina promove a hidratação da epiderme, que é a parte de fora da nossa pele, combate o estresse oxidativo, então ele vai agir como um antioxidante, prevenindo assim o envelhecimento da pele. É recomendado o maior consumo também de tomate por causa do licopeno e do beta-caroteno, que tem ação contra os radicais livres, sendo um antioxidante também. Vegetais verdes, dando preferência aos de cor mais escura,
na forma de cru, por serem fontes de vitaminas e antioxidantes. Além disso, como eu sempre falo, a gente precisa beber muita água. Diminui a absorção dos triglicerídeos e do colesterol, diminuindo assim o ganho de peso. Isso. Se você quer emagrecer, você tem que tomar água. Não adianta só querer emagrecer, fazer tudo e não tomar água. Vai ser mais difícil. Tome bastante água. Substitua, é uma outra dica que eu te dou, substitua o queijo amarelo pelo tofu, porque ele diminui os sintomas vasomotores da menopausa, tá bom? Essas são algumas dicas que eu quero te passar sobre a alimentação na menopausa, consumindo aí e dando mais prioridade na sua alimentação, tá bom? Estética na menopausa. Gente que me acompanha mais tempo sabe que eu sempre dou muita importância na qualidade da pele. Então, não só o procedimento em si, peelings químicos, eles favorecem a renovação da epiderme, dessa camada de fora da nossa pele, porque essa camada de fora, com o envelhecimento, ela vai custar mais a se renovar, e a gente precisa promover essa renovação. Eles aumentam também o metabolismo celular da camada basal, que é essa camada de fora da pele, vai aumentar bastante esse metabolismo e essa renovação. Dependendo do ácido utilizado, eles podem ativar os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno e elastina, a produzir colágeno e elastina. E inibir também as colaginases, que são as enzimas que degradam, destroem o colágeno. E a gente tem que combater essas enzimas. Melhorar também a deposição dos GAGs, que são as glicosaminoglicanas, que são responsáveis pela hidratação e preenchimento da nossa pele. Na derme, aumentando a densidade e a expressão da matriz extracelular, melhorando a qualidade da pele internamente, fazendo com que essa pele fique mais bonita e vistosa, ok? Microdermoabrasão, e especialmente eu gosto muito do peeling de diamante. Ele vai causar uma leve descamação na epiderme, que é a camada de fora da nossa pele, melhorando a condição da pele geral, reduz as melanoses, que são aquelas manchas típicas do envelhecimento da pele. Ele vai também reduzir as linhas de expressão e estimular a regeneração do tecido e reduzir a perda de colágeno e elastina da nossa pele. Radiofrequência. Eu amo a radiofrequência porque ela melhora a flacidez cutânea. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ter, sim, um pouco de flacidez da pele. Então, ela vai melhorar bastante, vai estimular o colágeno, a elastina, vai reorganizar as fibras de colágeno. Então, ela é um super tratamento para a pele, especialmente na menopausa. Corrente contínua, uma propriedade de regeneração da pele madura. A galvanização, que também é um outro tipo de corrente, né? Ela causa uma vasodilatação, ou seja, aumenta os vasinhos, né? Melhorando a microcirculação, aumentando também a tensão muscular e oxigenação da pele. Então, melhora a qualidade da pele internamente. A iontoforese, ela pode representar uma alternativa para a penetração, a permeação cutânea de alguns ativos. Então, ela é uma ótima indicada e aliada para peles mais maduras. As correntes de baixa frequência, aqui eu gosto muito da microcorrente, ela estimula o metabolismo celular, aumenta a contração da fibra muscular também, tá bom? Existem algumas microcorrentes, algumas correntes de baixa intensidade, que elas vão estimular também a musculatura, trabalhar bem pontual na musculatura, que vai melhorar a flacidez a nível de músculo. Isso porque quando a gente vai envelhecendo, não é só os músculos do corpo da gente em si, dos membros que vão diminuindo. A musculatura do rosto, por exemplo, também vai diminuindo e a gente precisa fazer o estímulo dessa musculatura para ela ficar mais cheinha, tá bom? O ultrassom, ele é utilizado para combater os sintomas do envelhecimento por regenerar o tecido, estimulando a síntese de proteínas. A intradermoterapia, conhecida como indução percutânea de colágeno, ou também como dermapen, dermaroller, tá? Consiste numa técnica onde a gente tem as
microagulhinhas e essas microagulhinhas vão estimular o colágeno até bastante tempo depois da aplicação. E eu amo o microagulhamento, especialmente se tu utilizar com uma monodose, com vários ativos ali que vão estar dando um up para a pele. Menopausa e a pele. Vamos falar bem específico mesmo agora da pele da gente, o que ocorre quando estamos na menopausa, tá bom? Na pele, isso para você ter uma ideia, encontram-se receptores dos hormônios estrogênio e andrógeno, tá? Sua maior concentração está localizada na face. E isso, membros inferiores e órgãos genitais. Então, por isso que a nossa pele sofre com alterações hormonais, porque a gente tem uma maior concentração dos seus receptores no rosto. A pele é o maior órgão não reprodutivo, tá? A pele é o maior órgão que não reproduz, né, do corpo humano, em que o estrogênio atua e é considerado como um órgão-alvo para os hormônios sexuais. Então, a pele, gente, é o maior órgão que o estrogênio atua diretamente, né, e é um órgão-alvo para esse hormônio. Os estrógenos ou estrogênios, né? O estrogênio, ele tem uma grande ação na nossa pele, sendo o seu grande efeito positivo para a prevenção do envelhecimento, aumentando a espessura e melhorando a umidade, a hidratação da pele. Também afeta na elasticidade, pigmentação, vascularização do tecido da pele, tá? Impede o enrugamento, ou seja, as rugas, as linhas de expressões mais profundas especialmente. Com a redução dos hormônios na menopausa, os hormônios estrógenos na menopausa, a pele sofre uma gradativa degeneração, ou seja, ela vai se destruindo aos pouquinhos, aumentando a permeabilidade vascular e diminuindo o tônus vascular, o que pode gerar edema. Além disso, pode gerar aqueles hematomas, por isso que as senhorinhas, bem senhorinhas, bate e fica roxo com de qualquer forma, assim, de qualquer batidinha, né? A epiderme, que é a camada mais de fora da nossa pele, aumenta a sua espessura, ou seja, ela fica mais grossa, né? Entre os 35 e 49 anos. E posteriormente, em torno de uns 50 anos, essa espessura vai diminuindo, tendo um declínio de 1,13% nos primeiros anos. Então, primeiramente, as mulheres ali entre dos 35 aos 49 anos ficam com a pele mais espessa, mais grossa. E depois a pele fica mais fininha, por isso que as senhoras, dependendo da senhora, tem aquela pele que parece que qualquer coisinha vai rasgar, porque ela é mais fina mesmo, tá? Aos 50 anos de idade, há uma diminuição na fixação de água na matriz e da matriz extracelular na epiderme, tá bom? O que gera as rugas estáticas, aquelas rugas permanentes na pele da gente. Há ainda irregularidades quanto ao tamanho e forma das células epidérmicas, aumentando assim a desidratação da epiderme e diminuindo assim a sua elasticidade. Então, a gente vai envelhecendo, a gente precisa repor ainda mais a hidratação topicamente, especialmente além de água, né, que é muito importante, e melhorar muito com produtos que melhoram a elasticidade da pele, porque ela vai estar comprometida. Então, a pele, ela se torna mais seca pelo aumento também da perda transepidérmica de água, ou seja, a gente perde água para o ambiente, alterações do fundo da barreira, né, barreira da nossa pele, atrofia também das glândulas sebáceas que produz o sebo, diminuição também dos melanócitos, então algumas mulheres, algumas pessoas sentem também algumas manchas mais claras, é muito comum, diminuição também das células de Langerhans, que são células de defesa do nosso corpo, e atrofia muscular, causando alterações no pigmento, comprometimento imunológico por causa das células de Langerhans e telangiectasias por causa dessa alteração toda vascular, que são esses vasinhos, especialmente nessa região que algumas mulheres têm.
A derme, que é a camada mais de dentro da nossa pele, é uma camada mais profunda, né? Ela também sofre com a menopausa. As alterações das fibras nervosas também sofrem uma degeneração, uma destruição, causando o aumento da sensação de formigamento. Por isso que as senhorinhas têm uma sensação de formigamento, é super normal. O declínio dos estrógenos na menopausa está associado com a redução do colágeno e a alteração da estrutura da elastina na pele, redução da espessura da derme, a perda de colágeno de 30% de colágeno no período do climatério inicial, assim, e depois do climatério, essa perca passa a ser de 2%, 2,5% ao ano. Então, é muito colágeno que a gente vai perdendo e por isso que a gente precisa repor. Tanto com estímulos de colágeno, como o colágeno para a gente tomar também, que é bem importante, tá bom? A queda também dos níveis dos estrógenos está associada com a perda de tecido adiposo subcutâneo, ou seja, embaixo da nossa pele, e aumento da gordura abdominal visceral.